Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E apesar da vitória do presidente Michel Temer na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o dólar operou em alta hoje frente ao real, fazendo um movimento contrário do que aconteceu com a moeda norte-americana frente a outras moedas ao redor do globo. A vitória do presidente Michel Temer na CCJ representa um certo alívio aí que pode demonstrar uma tendência de aprovação de reformas importantes para o governo, como a reforma da Previdência, por exemplo. Agora a denúncia segue para o plenário da Câmara, onde deverá ser votada na próxima semana. Vamos ver de quanto que foi então a alta do dólar hoje. Alta de 0,34% para o dólar comercial frente ao real, com a moeda norte-americana terminando o dia de hoje aos R$ 3,17 mais 60. Dólar em alta, índice Bovespa em queda. A queda do principal índice aqui da B3 hoje foi de 0,62% e o índice Bovespa termina o dia de hoje aos 76.109 pontos. Alta para o dólar, portanto, e queda no principal índice da B3, o Ibovespa. E um levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta para a queda no preço das hortaliças. De Brasília, quem tem as informações é o Dacil Canepa. De todas as hortaliças, segundo o estudo da Conab, o destaque mesmo é para a batata, que apresenta preços mais baixos desde o ano passado, graças à boa oferta. As maiores quedas foram pela ordem: Goiânia, 18%, Recife e Curitiba, 14%, Brasília, 11% e Belo Horizonte, 10%. Segundo o estudo da Conab, ao contrário das hortaliças, as frutas tiveram aumento em quase todas as centrais pesquisadas. O destaque é para o mamão, que subiu até 165% em Goiás. A caixa passou de R$ 20 para R$ 50 em média. A banana também subiu até 23% em Curitiba e São Paulo. O levantamento da Conab é feito todos os meses a partir de informações das centrais de abastecimento de todo o país. Odacil Canepa para o SBA. E o tomate italiano teve uma forte queda no indicador CPEA ontem, que foi o último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A gente acompanha aqui no painel a queda nos preços, no preço do tomate. Ao longo desta semana, ele estava em R$ 31,25, a caixa de 20 quilos no atacado de São Paulo, depois passou para R$ 31,00 e no último levantamento do CPEA, a caixa de 20 quilos aparece por R$ 22,50. Uma variação aí de quase R$ 10,00 na semana para o tomate italiano, conforme o indicador CPEA. E terá início no dia 30 deste mês uma missão do Brasil ao Uruguai para tratar da suspensão temporária ao leite em pó do Uruguai. E quem comenta as relações entre os países do Mercosul é o jornalista Antônio Resch. Olá, quando eu digo para vocês que essa história do Mercosul não vai para frente, não vai adiante, eu não estou mal-humorado, nem estou com implicância. Não há, me parece, um espírito solidário aqui no Mercosul. A Argentina vive causando problema para as exportações brasileiras. Agora, recentemente, o ministro brasileiro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi, proibiu a emissão de guias para a exportação do Uruguai, né, ou para a importação de leite e outros lácteos do Uruguai. O que está sendo investigado é que parece que o Uruguai está fazendo a famosa triangulação. O que é isso? Isso é o seguinte: ele vem leite ou queijos da Argentina para o Uruguai, porque a Argentina ou já passou a sua cota de exportação para o Brasil, ou o que seja, e esse leite em pó, leite natural, lácteos em geral, entram no Brasil via Uruguai. Então parece que a exportação uruguaia, na verdade, é a exportação da Argentina triangulada pelo Uruguai. Portanto, o Mercosul é uma famosa encrenca. O espírito de União Europeia, por exemplo, todo mundo vende e compra entre si, ainda não chegou aqui na América do Sul. Até o próximo boletim.
Até o próximo boletim, Antônio Resch. E depois da importação do leite em pó do Uruguai, agora é a vez das entidades ligadas ao arroz questionarem a importação do cereal vindo de outros países para o Brasil. A Federação dos Arrozeiros, das Associações dos Arrozeiros, a Federarroz e as Federações dos Trabalhadores na Agricultura dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina entraram com uma reclamação junto à seção nacional do Grupo Mercado Comum no Brasil, contra as importações de arroz do Uruguai e também do Paraguai. O documento foi entregue esta semana em Brasília. O documento alega que essa importação do arroz vindo desses outros países causa prejuízo para os produtores de arroz aqui no Brasil, que são, em sua maioria, da agricultura familiar. Essa foi, então, a notícia do arroz para o dia de hoje. O arroz que teve uma leve alta no último levantamento do CPEA e uma alta de 0,36% no acumulado do mês, apresentando o preço de R$ 33,55 a saca do arroz, segundo o levantamento do CPEA para o mercado físico. E será que vem chuva por aí? Quem responde isso é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, com as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de café agora do centro do país voltam a ser favorecidos com o retorno das chuvas até o final do mês de outubro, porque os índices de umidade do solo seguem baixos em grande parte do estado de Minas Gerais e também na região centro-oeste. Nos próximos dias, a chuva ainda não deve avançar em áreas produtoras de café do estado de Minas Gerais, porque as instabilidades elas ficam mais restritas entre o estado de São Paulo. Até pode chover no sul mineiro, mas de forma muito fraca e isolada. Agora essas instabilidades seguem ganhando bastante intensidade na região sul, por conta da passagem de uma frente fria que vai provocar chuvas expressivas. Previsão de acumulados de até 70 milímetros no oeste do Paraná. E as chuvas também conseguem se espalhar um pouco mais pela região centro-oeste. Mato Grosso do Sul vai receber chuva na maior parte do estado, a faixa oeste do Mato Grosso e também algumas áreas do sul de Goiás. Mas é na próxima semana que as condições já começam a ficar mais favoráveis para as lavouras, porque as instabilidades conseguem avançar para o centro do país e provocar chuva mais abrangente. Volta a chover na maior parte do estado mineiro, Goiás e também Mato Grosso. Só que a chuva na região sul ainda não dá trégua e ela ainda ganha mais intensidade. Previsão de acumulados de até 100 milímetros na faixa oeste do Paraná. No decorrer do terceiro período, essas chuvas agora do centro do país, elas devem seguir persistentes e inclusive ganham intensidade. A previsão é de que os acumulados agora na região sudeste e também no centro-oeste consigam alcançar até 30 milímetros em 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas, com as chuvas avançando para o centro do país, lavouras de café voltam a ser beneficiadas com o retorno das chuvas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, combinado. E veja depois do intervalo, com apreensão no Vietnã, café tem dia de ganhos acentuados no mercado futuro. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E as preocupações com os excessos de chuva no Vietnã impulsionaram os futuros do café robusta hoje na Bolsa de Londres e também influenciaram nos futuros do café arábica na Bolsa de Nova York. Isso pode acabar atrasando a colheita lá no Vietnã e é claro que impacta diretamente nas commodities. Lembrando que o Vietnã é o principal produtor de café robusta ou conilon no mundo. Aqui no painel, a gente acompanha como é que foi a movimentação lá em Londres nesta quinta-feira. Começando com o contrato com vencimento para novembro, que hoje teve uma alta de 1,40% na Bolsa Futura de Londres, apresentando o valor de 2.028 dólares a tonelada de café robusta. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma valorização de 1,23%, negociados por 1.973 dólares a tonelada. Já os contratos com vencimento para março do ano que vem subiram 1,08% hoje na Bolsa de Londres e apresentam um valor de 1.950 dólares a tonelada. Como eu já adiantei, o café arábica também foi influenciado por essa preocupação
com o café robusta lá na Bolsa de Londres, operando em alta. O contrato para dezembro teve uma alta significativa, alta de 2,05%, trazendo o valor de $1,26 por libra-peso. Contratos com vencimento para março, próximos de 2% também de valorização, por $1,30 por libra-peso. E os contratos com vencimento para maio do ano que vem, com alta de 1,91% lá na Bolsa de Nova York hoje, apresentam o valor de $1,33 por libra-peso nos últimos negócios. Terminamos com as cotações do café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo, onde as altas foram ainda mais significativas para os futuros do café. De olho no painel, o contrato com vencimento para dezembro, alta de 2,18%. No ajuste atual, o valor para este vencimento é de $157,10 a saca. Contratos para março de 2018, 620 contratos negociados hoje com este vencimento aqui na B3 em São Paulo, em alta de 2,12%, trazendo o valor de $159,15 a saca. Contratos para setembro de 2018, alta de 2,21%, por $162 a saca, e contratos com vencimento para setembro de 2019, com uma valorização de 1,84%, os papéis ficaram em $174,05 a saca. Alta, portanto, para o café robusta, café arábica e também para o café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. E deve vir chuva para a região de Matopiba. Quem tem mais informações novamente do tempo é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Nas próximas semanas, a principal fronteira agrícola do país, o Matopiba, deve receber os primeiros episódios de chuva. Mas para o final do mês de outubro e começo do mês de novembro, é que as instabilidades conseguem avançar um pouco mais e volta a trazer chuva para as áreas produtoras do Matopiba. Nessa região, agora a umidade do solo ainda segue muito baixa, especialmente nas áreas em vermelho do mapa, a disponibilidade hídrica está abaixo de 10%. Nos próximos 5 dias ainda não tem previsão de chuva. O tempo seco vai predominar no Matopiba e na faixa leste da região nordeste, previsão de chuva muito fraca apenas nas áreas litorâneas, enquanto que na região norte a chuva fica concentrada na metade oeste, inclusive tem previsão de chuva forte na faixa oeste do estado do Amazonas e também no Acre. Na próxima semana, essas chuvas agora da região nortista, elas já começam a se espalhar um pouco mais, volta a chover em grande parte do estado do Pará. As instabilidades ainda não devem ser muito expressivas, porque o volume é baixo, não passa de 5 milímetros em grande parte do Pará. Já na faixa oeste da região norte, as chuvas perdem bastante intensidade. O Matopiba ainda deve ficar com tempo bastante seco, enquanto que a costa leste nordestina ainda deve receber chuva mais pontual e também isolada. Mas é no terceiro período que as condições já começam a mudar, porque agora essas instabilidades da região norte conseguem avançar de forma abrangente pela região do Matopiba. Volta a chover em grande parte do estado do Tocantins, Maranhão, Piauí e grande parte da Bahia também. Só que a chuva não vai ser muito forte. Os acumulados ficam entre 5 e 15 milímetros na maior parte do Matopiba, pelo menos até o dia 3 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades vão conseguir avançar e alcançar áreas da principal fronteira agrícola do país. Isso volta a trazer melhores cenários para as lavouras, que seguem enfrentando problemas por conta do déficit hídrico no solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o Encontro Internacional está difundindo a importância da matéria orgânica no solo. Esse encontro acontece em Sinop, Mato Grosso, e quem tem mais informações é Valdir Pacheco. O evento é bianual e promovido pelo Grupo Brasileiro da Sociedade Internacional de Substâncias Úmicas. Participam do encontro pesquisadores de todo o país, estudantes de pós-graduação e empresas interessadas no tema. Entre os palestrantes estão também pesquisadores da Argentina, Áustria, França e Itália. Com o tema Matéria Orgânica e suas funcionalidades, esse 12º Encontro Brasileiro está sendo promovido pela Embrapa e pelas Universidades Federais do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Para a doutora Débora Dick, uma das coordenadoras do encontro, a matéria orgânica do solo é um componente natural e essencial ao seu funcionamento, para que o solo possa desempenhar suas funções em ecossistemas. O uso intensivo do solo pela agricultura ou o mau uso do solo
a adição de componentes, por exemplo, de poluentes orgânicos, que se enquadram alguns pesticidas em excesso, ou de alguns metais pesados, tudo isso compromete o teor e a qualidade da matéria orgânica. Então, nesse congresso que nós organizamos a cada 2 anos, nós procuramos discutir esses assuntos e também divulgar os resultados de pesquisa que nós já obtivemos em diferentes centros brasileiros e também internacionais. Avaliação agronômica e mecanismo de ação de fertilizantes fosfatados de base orgânica foi abordado pelo pesquisador da Embrapa Solo. Hoje a gente vê no mercado produtos de várias naturezas, alguns que inclusive não têm efeito nenhum. Então, na realidade, é um engodo para o produtor. Então, hoje nós temos tecnologia, metodologias para mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é importante para o produtor, porque o produtor não tem esse conhecimento técnico, né? Então, nós como Embrapa, nós temos que ter essa missão de trazer a verdade para o produtor, para que de forma ele seja atendido, né, corretamente no campo, usando um produto de boa qualidade. Para o Dr. Ladislau da Embrapa Pesquisa e Desenvolvimento, o Brasil hoje é uma referência mundial em sustentabilidade. E o Brasil, felizmente, está numa trajetória muito positiva, com sistemas integrados, com o manejo mais adequado das pastagens, da consorciação de lavoura-pecuária-floresta, cada vez mais mostrando sistemas que são do interesse do produtor rural, do ponto de vista do retorno econômico, no ponto de vista de diversificação da fonte de renda e também do ponto de vista do benefício ambiental, que parece, em algum momento da nossa história, era contraditória, né? Ou você tinha um desenvolvimento econômico, ou você tinha preservação ambiental. Felizmente, essa trajetória, e é uma das temáticas que estão sendo trazidas aqui para esse encontro, 12º Encontro Brasileiro de Substâncias Úmicas e Matéria Orgânica Natural, que é a base da fertilidade do solo, da conservação do solo, entra de uma forma extremamente positiva. O Brasil está dando uma demonstração para o mundo da sua capacidade de conciliar produção com sustentabilidade ambiental. Então, o que a gente está trazendo aqui são dados, séries históricas do acúmulo de carbono nesses sistemas bem manejados, da produção de alimentos, da produção de pecuária, né, de carne, da produção agora também das florestas, das fibras e da madeira. Então, realmente é uma agenda virtuosa de um país que sai de uma posição de uma pecha de impactos ambientais negativos. De fato, a questão do desmatamento é uma questão relevante, mas hoje numa trajetória muito distinta. Então, o que se tem aqui na Embrapa Agro Silvo Pastoril é esse evento com essa agenda diferenciada para mostrar os benefícios, para mostrar como se maneja, como você associa a pastagem com os grãos, ou se você combina a pastagem com diferentes espécies de gramíneas e leguminosas, incluindo evitar o uso de adubação nitrogenada. São questões muito relevantes que estão sendo tratadas aqui em Sinop, na Embrapa Agro Silvo Pastoril. Valdir Pacheco para o SBA. E o clima está afetando a produção de trigo no sul do país. De acordo com a FECOAGRO do Rio Grande do Sul, o estado deverá produzir 1 milhão de toneladas a menos de trigo este ano, em comparação com a última safra. Já os futuros do milho na Bolsa de Chicago tiveram em alta hoje, como a gente acompanha aqui no painel. Começamos destacando o contrato com vencimento para dezembro, que hoje teve uma valorização de 0,63% lá na Bolsa de Chicago. Nos últimos negócios, esse contrato apresenta o valor de $4,32 o bushel. Os contratos com vencimento para março do ano que vem subiram 0,44% nesta quinta-feira e trazem o valor de $4,51 o bushel. Já os contratos com vencimento para maio de 2018 subiram 0,37% lá na Bolsa de Chicago, apresentando o valor de $4,65 o bushel. Trigo, portanto, em alta no mercado futuro nesta quinta-feira. Veja depois do intervalo a reação da soja na Bolsa de Chicago. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E durante 2 dias, o espaço Transamérica Expo Center, aqui em São Paulo, recebeu mais de 1.000 mulheres do agronegócio para falar sobre os desafios, gestão e liderança no setor sob a perspectiva delas. Eu e o jornalista Walter Pulga Júnior estivemos no 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e o Walter Pulga conversou com uma dessas mulheres considerada referência no agro brasileiro. Vamos acompanhar como foi a entrevista com a pecuarista Cláudia Val de Goiás.
Cláudia, temos um congresso só de mulheres do agronegócio. Nós ainda estamos lutando para que a mulher tenha espaço no mercado brasileiro? Sim, ainda estamos lutando. A mulher ela tem mostrado que ela quer esse espaço de diversas maneiras, inclusive buscando mais as universidades com um nível mais alto de escolaridade, né, para conquistar esse espaço, para mostrar que elas são capazes, né? Então eu acho que elas precisam ainda se reunirem para estar uma motivando a outra, uma estimulando a outra, uma conhecendo a história da outra e com isso ela se sentindo um pouco mais pronta, motivada mesmo, né, para retornar e falar, nossa, eu não estou sozinha, né? Tem tanta gente também desbravando os mesmos caminhos, e não só no agronegócio, que é a nossa área, e que tem por tradição ser um pouco mais machista, né, uma cultura um pouco mais machista e tudo mais, e a presença da mulher sempre ter sido um pouco discriminada. Mas acho que isso estava presente em todos os segmentos econômicos, a presença da mulher e essa busca. E, além disso, principalmente no campo, pelo fato de ser um pouco mais recente essa chegada da mulher ao campo, né, ela está vindo através de, em sua grande parte, sua grande maioria, por sucessão. Então ela está ainda muito desinformada também, né? E para isso ela precisa estar participando de congressos, né, buscando esse conhecimento, às vezes num nível até abaixo do que alguns homens já estão. Isso via de regra, principalmente para as sucessoras. Isso não quer dizer, por exemplo, que tem mulheres que estejam com um nível altíssimo de tecnologia já sendo empregadas dentro de suas fazendas, sendo na agricultura ou na pecuária, né? Mas muitas ainda estão realmente, né, naquele momento ali incipiente e meio que querendo o que é isso, né? Descobrir o que é um negócio que elas têm pela frente e têm que tocar. E que foi exatamente o que eu vivi 18 anos atrás, quando eu perdi meu marido e tive que assumir a fazenda. E é difícil para uma mulher dar ordem para peões numa fazenda que trabalha com pecuária como a que você tem? Eu acho que não é difícil. Eu acho que para tudo tem jeito, né? O que importa é você mostrar que você sabe o que você está pedindo. Você precisa chegar realmente bem informado, para que você convença eles de que você está certo e que eles precisam realmente fazer aquilo que você quer, né? Se você chega com dúvida, se você chega insegura, você perde naturalmente esse respeito, e isso não se enquadra apenas no campo também, é em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento, né? Então, mas quando você chega segura, né, e falando que a gente tem, explicando a condição que de repente a fazenda tem, a realidade que tem, que pode se chegar a um outro ponto com uma nova tecnologia, né, e mostrar isso para eles, eles compram a ideia e daí eles fazem isso por você, eles fazem isso por eles, porque eles acreditam. Então eu acho que tem muito a ver com a questão mesmo de você saber gerir pessoas, de você saber lidar com, se relacionar bem, né? Conhecer as pessoas para que você possa pegar aquele ponto que você precisa e trabalhar esse ponto, né, para você ter esse resultado também, né? As mulheres estão avançando rapidamente no agronegócio ou ainda é muito lento? Eu acho que essa nova geração que está chegando no agronegócio, está chegando em sua maioria, como eu disse anteriormente, pela sucessão. Ou porque perdeu um pai, ou perdeu um marido, então acaba que está tendo um volume maior de mulheres chegando no agro aí nos últimos 10 anos. Isso está tendo uma presença um pouco mais maciça da mulher no campo. E esse processo ele vai continuar sendo agora um pouco mais acelerado pelo fato dessas mulheres que estão assumindo e que não assumiram anteriormente por preconceito do pai ou do marido, já não levarem isso para seus filhos. Então acredito que essa geração que vem após a gente chegue com mais rapidez ao campo e sem praticamente nenhum dos problemas que a gente enfrentou, né? Perfeito, então.
E as boas vendas líquidas nos Estados Unidos e também a queda do dólar frente a moedas importantes nesta quinta-feira. Frente ao real ele se valorizou, mas frente a outras moedas estrangeiras ele teve queda, fizeram com que os futuros do milho estivessem em alta hoje na Bolsa de Chicago. Fora isso, a previsão de chuva para o cinturão do milho no fim de semana também deve atrasar o trabalho nas colheitas, o que acaba garantindo a alta nos preços futuros do milho para esta quinta-feira, como a gente acompanha aqui no painel. Eu começo destacando o contrato com vencimento para dezembro, que hoje teve uma alta de 0,14% lá na Bolsa de Chicago. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $3,49 o bushel. Na cotação máxima do dia, ele chegou a 13,51 e na mínima 3,48, fechando a quinta-feira, portanto, aos $3,49 o bushel. Contratos com vencimento para março do ano que vem tiveram uma valorização de 0,13% nesta quinta-feira e variaram de $3,62 o bushel para 3,65, encerrando o dia aos $3,62 o bushel. Contratos com vencimento para maio do ano que vem, com a mesma alta de 0,13%, apresentando o valor de $3,71 o bushel nos últimos negócios. E por último, eu destaco o contrato com vencimento para julho de 2018, que teve a mesma variação dos dois contratos anteriores, de 0,13%, apresentando o valor de $3,78 o bushel. Milho, portanto, em alta hoje na Bolsa de Chicago. Aqui na B3, a situação foi bem diferente. O milho BMF Bovespa teve quedas acentuadas nesta quinta-feira, como a gente acompanha aqui no painel. O contrato com vencimento para novembro deste ano teve uma forte queda de 3,09%. No ajuste anterior, o valor da saca era de R$ 32,38 e no ajuste atual ficou em R$ 31,38 a saca, o contrato com vencimento para novembro. Nos últimos negócios, esse contrato apresenta o valor de R$ 31,43, um pouco acima do ajuste atual de hoje, representando uma tendência de alta para este contrato no pregão de amanhã, sexta-feira, último dia da semana. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em queda de 2,74%, passou de R$ 33,23 a saca para R$ 32,32 a saca. Também com valor um pouco acima para o fechamento de amanhã, para os últimos negócios, apresentando essa tendência já para sexta-feira. Os contratos com vencimento para março do ano que vem foram 390 negociações, o contrato mais negociado para o milho hoje aqui em São Paulo, com queda de 2,13%. No ajuste atual, o valor da saca para este vencimento é de R$ 33,08. Já nos últimos negócios, esse tem um valor abaixo do apresentado hoje, 8 centavos abaixo do ajuste atual, mostrando uma tendência talvez de queda para o contrato de março no pregão de amanhã. Terminamos com o contrato para maio de 2018, que teve uma queda menos acentuada, mas ainda assim uma forte queda de 1,71%. No ajuste atual, o valor da saca para este vencimento é de R$ 32,23. Do milho, passamos para a soja, que hoje também buscou uma alta na Bolsa de Chicago depois de algumas perdas importantes. Começamos destacando o contrato com vencimento para novembro, que hoje teve uma variação positiva lá em Chicago de 0,22%. Na máxima do dia, chegou a $9,89 o bushel e na mínima, R$ 9,83. Nos últimos negócios, o valor para o contrato de novembro é de $9,86 o bushel, depois dessa alta então de 0,22%. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem ficaram em $9,97 o bushel, com uma variação positiva de 0,20%. Já os próximos contratos que a gente tem aqui no painel ficaram acima do patamar dos $10 o bushel. O contrato com vencimento para março, por exemplo, depois de subir 0,22%, ficou em $10,07 o bushel, hoje lá na Bolsa de Chicago. Enquanto os contratos com vencimento para o mês de maio de 2018, com a mesma variação, de 0,22% para cima, ficaram em $10,16 o
o bushel. Para finalizar o programa de hoje, soja BMF Bovespa, que hoje teve alta também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. De olho no painel, contratos com vencimento para novembro deste ano, em alta de 0,23%, passaram de $21,69 a saca para $21,74 a saca. Nos últimos negócios, este contrato de novembro ficou 1 centavo abaixo do fechamento do pregão de hoje, desta quinta-feira, 19 de outubro. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 0,18%, passaram de $21,93 a saca para $21,97 a saca. Nos últimos negócios, o valor acima, $22 a saca. É a tendência para o pregão de amanhã, sexta-feira, último dia da semana, contrato para janeiro. E eu termino com o contrato com vencimento para março deste ano, que teve uma variação, do ano que vem, desculpa, que teve uma variação positiva de 0,23%, passando dos $22,15 a saca para $22,20 a saca. Soja, portanto, em alta aqui na B3 em São Paulo, nesta quinta-feira. E com isso eu encerro o programa de hoje, mas lembrando que você pode continuar acompanhando a programação do SBA no site sba1.com e também no nosso canal no YouTube do SBA. Você fica agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR e eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!